seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Marcelo Gripa. E eu sou Angélica Mari. Começo de ano e todo mundo refletindo sobre os rumos da carreira, né? Então nada melhor do que conversar sobre algumas das tendências relacionadas a este, que é um dos principais investimentos nas nossas vidas, a nossa carreira. Vamos começar discutindo um dos principais, se não o principal, dilema dentro das empresas no último ano. Afinal, o modelo de trabalho é híbrido, é remoto, é presencial, nenhuma é das mix, alternativas. Nenhuma das alternativas é o quê? Bom, a gente sabe que a Covid acelerou essa transição para o trabalho remoto, né? Muitas vezes forçada. Mas é fato que algumas empresas e funcionários abraçaram essa flexibilidade e economia de custos, sobretudo para o empregador, né, que vem com o trabalho em casa. Então, isso levou a uma mudança significativa no trabalho que a gente conhecia, que era muito centrado no escritório. E mais variedade no quadro de colaboradores, né? Eu tenho conversado com algumas lideranças que reportam esse tipo de benefício, né? Poxa, antes eu tinha profissionais que moravam só na mesma cidade onde tinha sede da empresa. Agora eu posso contratar gente de outras regiões. Sim. E tenho notado melhora no ambiente a partir disso e nos resultados também. Sim. Houve esse aumento de diversidade geográfica, né? As empresas puderam lançar a rede mais longe, isso é fato. Houve também um aumento na diversidade interseccional dos colaboradores, né? Portanto, mais pessoas negras, mais pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim. Mas também houve, sobretudo, dentro do universo das startups, né, o universo das empresas baseadas em tecnologia, em que elas tiveram que promover ondas de demissões significativas. E a gente sabe que as pessoas na linha de frente dessas demissões eram mulheres e pessoas diversas no geral, né? Então, enquanto essas pessoas não estavam no escritório, né, no ambiente físico, houve essa manutenção da diversidade. E num segundo momento, a gente teve quase um retrocesso, né, em certa medida, para o cenário anterior, com exceção da questão da diversidade geográfica. A gente trouxe aí um raio-x de onde estamos no mercado de trabalho, né? E a questão agora é para onde vamos, considerando todos esses elementos que você abordou, Angélica. Acho que o trabalho remoto e híbrido, ele pode se tornar o padrão em algumas indústrias. De novo, startups, né? Essas empresas de base tecnológica, elas se viram obrigadas a reduzir o custo de operação, né? Então, nada mais conveniente do que manter as pessoas baseadas em casa, né? E tornar o escritório aquele lugar de convivência social estratégica, né? Acho que isso pode levar a uma reavaliação aí do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, além de mudanças no planejamento urbano mesmo, né? Já que menos espaço de escritório é necessário, de novo, em certos nichos, né? Vamos exemplificar aqui. Em certas regiões como a Faria Lima, né, que é o centro financeiro de São Paulo, e também o aumento de ferramentas digitais para apoiar a colaboração remota. Mas, assim, a gente gosta de ouvir a visão de quem está na linha de frente de tudo isso, né? E observar também o que está sendo comentado pelas lideranças. O Rafael Camilo, né, o diretor do X, ex-Twitter, também conhecido como ex-Twitter. Ex-Twitter, para América Latina, ele estava comentando no LinkedIn, aí abro parênteses para ele, a morte do trabalho remoto e o número crescente de empresas que exigiram a volta
aos escritórios, né? Ele aponta como uma das tendências aí para o próximo ano. O argumento central em favor do retorno gravitou ao redor da cultura corporativa, mas no fundo também falou sobre o desejo por controle de horas trabalhadas e a eficiência imobiliária. Vamos se atentar aí ao elemento de desejo por controle de horas trabalhadas. Né? Ou mais conhecido como a olhadinha por cima do ombro do colaborador, né? Então, acho que esse é um ângulo importante para a gente discutir o futuro da carreira, né? Porque a escolha da carreira, a escolha do trabalho vai passar muito pelo modelo de trabalho, né, que aquela pessoa vai adotar. E a automação e a força de trabalho, onde é que elas entram nesse contexto? Bom, a automação, a inteligência artificial em particular, né, tem remodelado a força de trabalho, né? Muitas funções repetitivas, manuais, sendo cumpridas aí pela tecnologia, pelo software, e essa mudança aí está criando desafios e oportunidades também, né, no mercado de trabalho. As pessoas se veem instadas a se reinventarem, né, e ver onde está a fortaleza delas, né, num cenário em que funções podem ser facilmente automatizadas. E a expectativa para o futuro é justamente uma integração maior, né, não só da inteligência artificial, mas também da robótica no local de trabalho, né? Que obviamente pode mexer um pouco com essa configuração dos empregos, né? Sim, e criação de novos papéis, né? Da linha de produção até o CEO, né? Inclusive, lembro aí um dado da nossa pesquisa, né? Da Futuros Possíveis, que fala sobre a falta de receio das pessoas de serem substituídas pela tecnologia em si, mas sim por alguém que saiba usar a tecnologia, em particular a inteligência artificial, melhor do que elas. É muito interessante essa conclusão. Esse dado é muito interessante. 77% das pessoas que a gente consultou, né, um universo de mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil, disseram que não tem medo de serem substituídas pela tecnologia, mas por outra pessoa, né? E a maioria delas vê, inclusive, a tecnologia como uma aliada na produtividade, segundo essa nossa pesquisa, né? Agora, a capacitação é realmente um ponto central, né, de toda essa história, porque se você tiver, considerando esse cenário em que a tecnologia vai ser cada vez mais presente no ambiente de trabalho, e as pessoas, elas precisarão aprender a mexer com essas tecnologias ao mesmo tempo que elas vão ter que desenvolver habilidades, as chamadas soft skills, né? Sim. Criatividade, pensamento crítico, pensamento complexo, para conseguir entregar um valor que uma máquina, pelo menos até hoje não consegue entregar. Sim. Novas carreiras, também pensando numa perspectiva de longevidade, que inclusive é um dos assuntos que a gente discute aqui nessa nova temporada de podcasts Futuros Possíveis, que inclusive convido vocês a conferirem. A gente fala sobre isso e de uma perspectiva em que vamos viver mais e melhor, se tudo der certo, né? A gente vai estar diante de um cenário em que a gente vai reinventar muitas vezes as nossas carreiras, né? Então isso vai demandar uma reflexão, né? Um processo de autoconhecimento. Tem pesquisas que indicam que a gente vai ter 3, 4, 5 carreiras ao longo da vida. Exato. Então, num cenário onde provavelmente nós vamos ter múltiplas carreiras, é importante pensar qual é a minha fortaleza, né? E é importante pensar também para além do emprego fixo como o conhecemos hoje em dia, né? Exato. Por isso que tem a chamada gig economy e também trabalhos de freelancing que estão conquistando cada vez mais a atenção dos trabalhadores. Então, traduzindo esses termos, né? Freelancing, o famoso bico. E gig economy, emprego via aplicativo, né? Isso. Em que você... A uberização A uberização, né? Que a gente chama. Então, ela está em ascensão, né? Inclusive, o Brasil tinha quase
1,5 milhão de trabalhadores por meio de aplicativos de serviços no quarto trimestre de 2022. E isso inclui motoristas, entregadores de comida e outros profissionais. Esse é um dado do IBGE. Então, essa modalidade de trabalho está em ascensão, isso muito impulsionado pela onda de desemprego fortíssima que assolou o Brasil nos últimos anos. É importante pontuar que nem sempre é uma opção, é um desejo de carreira da pessoa, né? Ela acaba se vendo na necessidade de fazer um trabalho. Exato, não é assim... Acordei hoje disposto a freelar, né? A fazer um bico. E sim pela ausência de outras alternativas, né? Por outro lado, quem é fã do modelo, tanto as pessoas que realmente usam esse modelo tanto como complemento de renda, como fonte principal, e gostam, né, e defendem esse modelo, elas falam muito da flexibilidade, né, de ser o seu próprio patrão, mas por outro lado, se você não trabalha, você não recebe, né, e você não tem rede de segurança nenhuma. Então, esses modelos, eles carecem de uma estabilidade e também dos benefícios aí do emprego tradicional. A gente está falando aqui de uma maior longevidade na carreira que vai ser, que vai acompanhar uma maior longevidade da vida, né? Sim. Como os estudos aí apontam, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida deve crescer. Agora, para que a longevidade da carreira aconteça, é fundamental que as pessoas consigam se desenvolver adequadamente ao longo do tempo. Sim. E, assim, trazendo uma perspectiva de para onde o futuro da carreira vai nessa ótica da economia de aplicativo e dos bicos, né, do freelancer e gig economy. Pode continuar a crescer, inclusive se tornar um modelo de emprego dominante, mas isso vai levar a mudanças em leis trabalhistas no mundo inteiro e redes de segurança social para acomodar essa mudança, né, essa nova forma de trabalhar, e também mudanças na forma como as pessoas planejam suas carreiras e também as suas finanças, né? Porque isso é uma mudança de paradigma, né? Você não tem um 13º, você não tem férias remuneradas, enfim. É uma transformação na forma em como a gente viu o trabalho até muito recentemente. E tudo isso vem na esteira da discussão do empreendedorismo, né? Que é um assunto muito interessante. Quando você avalia realmente a tecnologia, ela abre um espaço muito grande para possibilidades de empreendedorismo, mas muitas vezes esses riscos envolvidos ou essas consequências, né, por exemplo, de você não ter uma estratégia bem desenhada, de você não ter estrutura ou não ter capacidade de se manter nesse mundo instável, mais volátil de trabalho, ela às vezes não é considerada, né? Sim, e a capacidade de se manter, como você disse, passa por capacitação. E aí vem expressões... E como se capacitar, né? Como se capacitar, né? Como se manter atualizado. E aí vem mais um palavreado em inglês aqui, que é o tal do lifelong learning. E o que seria o lifelong learning, né, no contexto de carreira? É o aprendizado contínuo, né? A capacidade de manter-se sempre atualizado de acordo com as transformações do mercado. E como fazer, no que investir, né? Então é uma questão também. Não, e a pesquisa que a gente rodou sobre o futuro do trabalho, ela apontou que, na visão das pessoas que responderam, e a gente está falando do Brasil conectado, né, de uma amostragem muito interessante e ampla de norte a sul, a responsabilidade pela capacitação, na visão das pessoas, é dividida entre empresas e colaboradores. E essa é uma grande mudança, né? Porque anteriormente as pessoas tinham uma percepção generalizada de que
era a responsabilidade do empregador, né? E isso traz uma transformação na forma em que as pessoas se organizam em relação ao próprio aprendizado. Eu ouço muitas pessoas falarem, eu pergunto, né? Você está estudando alguma coisa? Não, parei. Tipo, eu não penso em estudar. Para mim já foi o suficiente fazer 4 anos de bacharelado. Para mim já deu, né? Ou estudou um tempo e saturou, né? E, de fato, não é um processo simples, né? Se capacitar. Requer tempo, recursos financeiros, energia, né? Muitas vezes a situação familiar não comporta isso, porque estudar requer redes de apoio, né? E você está falando de capacitação, né? A gente pode entender que essa capacitação ela acontece depois da educação superior, mas muitas vezes a lacuna está, inclusive, na dificuldade de fazer uma faculdade, né? Sim, com certeza. E por mais que a gente tenha tido mudanças aí recentes com a emergência dos cursos de tecnólogos, né? São graduações mais breves, né? E também cursos técnicos, enfim, ainda assim isso é um desafio, né? O sistema público ainda é muito restrito para a maioria das pessoas. E a educação privada ainda é muito cara, Sim. né? Então, isso apresenta um desafio. E, por outro lado, existe uma infinidade de cursos, né? Design thinking, aprenda a fazer... tudo suportando, apoiando essa ânsia, né, de se manter atualizado. Uhum. Mas aí isso gera uma outra questão, né? Qual curso escolher? Que área me especializar? Então, essa é uma outra complexidade relacionada ao futuro da carreira, que eu acho que também passa por uma curadoria profissional. Como se fosse a orientação vocacional para o adulto em transformação, vamos dizer assim, né? Num cenário em que você já tem, talvez, uma graduação, talvez até uma pós-graduação, ou não, que você tenha uma educação de nível técnico, qual é o próximo passo que você trilha na sua carreira? A tecnologia pode ajudar. Então, só que na falta de orientação ou de condições econômicas para bancar essa educação, as pessoas acabam recorrendo ao YouTube, por exemplo, um grande repositório de conteúdos que tem conteúdos incríveis, Sim. mas que nem sempre... plataformas como Coursera, né? Exato, que oferecem cursos, enfim, mas que nem sempre são muito bem absorvidos pelas pessoas porque falta, né, essa base para saber o que de fato importa naquela formação e como determinado curso, como determinada vídeo, por exemplo, né, vai ajudar efetivamente na capacitação da carreira. Sim, então quando a gente olha para o futuro da carreira, eu vejo essa aprendizagem contínua como uma parte integral do planejamento de carreira, né? Isso vai precisar ser incorporado para a forma como a pessoa organiza o seu trabalho. Isso pode ser desafiador para muitos de nós, né? Mas vai ter que acontecer de uma forma ou outra. E eu vejo também a tecnologia caminhando para oferecer essa curadoria, de forma a fazer isso de uma forma eficiente e não experimentando algo, investindo dinheiro num curso que você entra e fala, não é bem isso que eu queria. Agora, tem mais um ponto que a gente não tocou e que é essencial nessa discussão, não pode faltar, é saúde mental e equilíbrio, trabalho, vida, né? Com certeza. Como conectar essas duas coisas para até conseguir tirar um melhor proveito do trabalho. Sim, o impacto na saúde mental do trabalho é uma preocupação, né, constante. O Brasil é um dos recordistas em burnout, né, o esgotamento mental ocasionado pelo trabalho. E que o burnout, inclusive, foi reconhecido recentemente pelo Ministério da Saúde como uma doença ocupacional. Uma doença ocupacional com riscos reais, jurídicos para os empregadores, né? E isso vem muito dessa cultura que valoriza o esgotamento, né? Mas a gente está caminhando aí, quando a gente olha para o futuro,
pode haver uma mudança cultural para responder a esses desafios, né? Uma delas é a semana de 4 dias. Está acontecendo um movimento global nesse sentido. O Brasil é um dos países participando de um teste, né, que envolve várias empresas, pequenas, médias e grandes, para entender como isso funcionaria, né? Eles vão participar desse experimento e depois reportar sobre se isso é realmente viável, né? Então, isso passa por modelos de trabalho mais flexíveis, um foco maior em programas de bem-estar dos funcionários, e isso inclui terapia online e outros, e uma redefinição de métricas de produtividade, né? Na verdade, não é sobre o tempo que você trabalha, mas sobre o que você entrega. Pois é, o desafio é fazer tudo isso acontecer na prática, né? Porque a cartilha está dada, realmente o caminho é esse, né? Mas como garantir que as empresas possam implementar de fato essas práticas no dia a dia, num cenário em que elas estão sempre buscando retorno financeiro ali, né, para manter a operação, série de outras pressões, sim, né? Sim. Pressões socioeconômicas, climáticas. Para manter o negócio em pé também, né? Exato. Mas assim, eu acho que quando a gente discute futuro da carreira, a gente precisa pensar que é necessário romper com essa lógica industrial de que é preciso viver para trabalhar. E não trabalhar para viver, né? Que você precisa trabalhar mais de 8 horas todos os dias aí da semana, e que a hora um cenário em que a hora extra é glorificada, e mais olhar para o que essas pessoas realmente estão entregando, Produtividade, né? Dá para você trabalhar muito bem em pouco tempo. E dá para planejar uma carreira. Olhando para o futuro, dá para planejar uma carreira em que seja possível combinar a realização pessoal com a profissional, né? Não só pensando em dar o sangue, vamos dizer assim, e também desenvolver outros interesses fora o trabalho que, no final das contas, acabam tornando as pessoas profissionais melhores. Porque a gente já falou sobre isso em outros conteúdos, inclusive na nossa pesquisa, né, tem uma palavrinha mágica chamada repertório, né? Sim. E quando você está descansado, quando você tem tempo para fazer atividades na sua vida pessoal, quando você não vive única e exclusivamente o universo do trabalho, sobra tempo para pensar em outras coisas, para ressignificar, né? E tudo isso eventualmente pode até te fazer um profissional melhor. Eu queria trazer também, além dessa discussão da jornada de trabalho reduzida, um dos outros temas, e que eu acho muito interessante, que a gente vai ver com mais frequência nessa discussão de futuro da carreira, é o conceito de sabático. Eu estava lendo um livro, inclusive, do Eberson Terra, que se debruçou sobre o tema, né? Ele e a sua esposa, Yara Vilela, né? Ambos tiraram sabáticos, ela jornalista e ele um ex-executivo, e em que eles desmistificam essa noção do sabático, né? Que é visto por muitas pessoas como algo restrito a executivos que saem de uma função de CEO. Uma camada muito privilegiada. Exato. Quando é possível planejar uma pausa do trabalho, né? E não precisa ser uma pausa extremamente longa, né? Você pode pensar em um mês, alguns meses, e não precisa se mudar para o outro lado do mundo para ter um bom sabático. Você não precisa ir pro Tibete, né? Você não precisa ir pro Alasca, você não precisa... Você não precisa fazer meditações no alto da montanha, Sim. enfim, e voltar totalmente mudada, né? Com pulseirinhas como de os filmes mostram, né? Exato, não é uma coisa comer, rezar, amar, sabe? Sim. E essa é uma outra discussão que me interessa, né? O sabático, como que isso é possível, principalmente para pessoas
de recortes subrepresentados, né? Essa discussão do sabático é uma que me interessa bastante, né? Como que a gente faz isso funcionar e não só para recortes privilegiados da sociedade? Acho que a gente vai ouvir falar mais disso quando discutimos uma carreira e as pausas dessa carreira também, porque no fim das contas, o que você as coisas que você vivencia numa eventual pausa, elas vão alimentar a sua carreira quando você retomá-la. E que não precisa ser uma pausa de 1 ano, né? Pode ser uma pausa um pouco mais curta. Você não precisa ir para um destino paradisíaco e ficar totalmente isolado, né? Existem possibilidades diferentes de acordo com os perfis e o bolso também das pessoas, né? Importante dizer. Sim, isso é interessante e também a gente ainda tem desafios estruturais muito grandes, né? Quando a gente pensa em carreiras, e especialmente pensando nas mulheres e sobretudo as mães, né? Em que a maternidade penaliza, né, essas mulheres muitas vezes no retorno delas para a força de trabalho, né? Acho que essa discussão da jornada de trabalho híbrida ou remota, combinada com um expediente reduzido, combinada a noção de sabático mais comum, né, para todas as pessoas, uma licença paternidade mais estendida, todas essas coisas combinadas, elas podem levar a carreiras mais sustentáveis e prazerosas, né, promissoras, longevas para todo mundo. E todo mundo ganha com isso. Exato. Como vimos, a discussão sobre o futuro da carreira é muito instigante, tem muitas nuances e a gente apenas arranhou a superfície do tema nessa conversa. Tem muito mais sobre isso na nossa Inteligência de Futuros, que você encontra em futurospossíveis.com.br. Acesse lá e confira. E não deixe, claro, de dar o seu like para esse vídeo, compartilhar com as pessoas e conta pra gente também qual a sua visão sobre o futuro da carreira. Aproveite para seguir a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram em @osfuturospossíveis. Muito obrigado, eu sou Marcelo Gripa. E eu sou Angélica Mari. Obrigada pela companhia e a gente te encontra aqui na semana que vem para mais uma dose de futuro. Até lá, tchau! Tchau!